eu quero trazer uma palavra sobre um assunto que atinge todos os seres humanos, evangélicos, não evangélicos, muito santo, pouco santo, toda pessoa que vive dentro de um padrão de normalidade de um ser humano sofre isso que eu vou falar. Eu quero falar um assunto que é peculiar à vida diária de cada um de nós: vencendo as tentações. Eu quero falar sobre as tentações. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ver a tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Algumas considerações iniciais sobre a questão da tentação. A primeira tem a ver com o texto. Jesus foi tentado na forma humana. Isso para tirar qualquer dúvida de alguém que queira questionar que Jesus foi tentado exclusivamente numa forma divina e por isso venceu o diabo. A prova que Jesus foi tentado na forma humana é que no final de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Fome é um dos instintos mais veementes do ser humano. Evidente que Jesus fez jejum de comida, porque quem faz jejum de 40 dias e 40 noites e não bebe líquido, morre desidratado. Então, Jesus não se alimentou, ele apenas bebia água para não ficar desidratado. Por isso que o texto diz que ele não teve sede, ele teve fome. E fome é um dos instintos mais veementes da natureza humana. A segunda consideração que eu quero fazer acerca de tentação ou tentações é que a tentação, ela pertence à natureza do homem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a primeira frase desse versículo diz: não veio tentação sobre vós, senão humana. A terceira colocação que eu quero fazer é que a tentação, ela está ligada ao que causa desejo e desperta vontade. A tentação está ligado ao que causa desejo na natureza humana e o que desperta vontade.
A quarta consideração que eu quero fazer sobre a questão da tentação ou das tentações é que a tentação não é pecado. Não precisa pedir perdão porque está sendo tentado. A Bíblia mostra onde é que começa o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado, gera morte. O texto mostra. Cada um é tentado quando atraído. Eu não disse que a tentação é aquilo que desperta vontade, que causa desejo? Então, você é atraído. Agora, até aí tudo bem. Agora, olha onde começa o processo do pecado. Envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido. Aqui começa o pecado. Quando você concebe, maquina, introjeta, alimenta na sua mente, no seu coração, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado, gera morte. Exemplo prático. Você está duro que dá dó. Aí aqui tem um dinheiro. Aí você passa, vê o dinheiro. Puxa vida, isso aí resolveu o problema, mas não é meu. Ok, você foi, olhou, foi tentado, você está precisando de dinheiro. Agora, você vem de novo. Caramba, um dinheiro. Isso resolveu meu problema. Resolve mesmo. Será que tem alguém me olhando aqui? Acho que eu vou pegar esse dinheiro. Opa! Eu já concebi. Já começou a brotar o pecado. Até eu passar, o dinheiro me atrair. E eu dizer, poxa, isso aí podia até resolver meu problema. É uma história. Na hora que eu digo, esse dinheiro aí podia resolver meu problema. Eu vou pegar esse dinheiro. Eu já concebi. Eu ainda não peguei, mas já concebi. O pecado já brotou. Aí eu vou consumir o pecado. Eu vou pegar. Já estou num processo de morte espiritual. Então, a tentação não é pecado. Mas ela pode levar você, se você alimentar aquilo que está te atraindo, ao pecado. Uma outra verdade que eu quero deixar sobre a questão da tentação é que Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13 diz: ninguém que é tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A sexta verdade que eu quero falar sobre a questão da tentação, aqui nessa introdução, é que ninguém é tentado acima do que pode. Vamos voltar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará o suporte para que a possais suportar. Mas pastor, por que eu caí? Por que eu pequei? Porque você quis. Ninguém é tentado acima do seu limite. Então por que caiu? Por que pecou? Por que deu vazão? Porque quis. Porque você tem vontade. E você toma as suas decisões.